Bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Estou aqui com o Serginho Nogueira, com o Roberto Carlos de Freitas. Oi, tudo bem? E hoje, gente, a gente vai falar de um assunto que, olha, eu acho que você vai gostar, porque a gente vai falar sobre comunicação. E comunicação é sempre um desafio, né? Mas antes de iniciar, eu queria lembrar você. Você já se inscreveu no nosso canal? Então aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho, né? E depois busque os outros recursos que nós temos, porque a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, nós temos um site super legal com muitos textos e temos lá vários outros tons, tem outros colunistas que estão escrevendo temas muito relevantes que tem tudo a ver com recursos humanos e gestão. Mas vamos lá, vamos falar de comunicação, gente? Comunicação é simples? Nossa, a comunicação, vocês imaginem, né? Tudo que está acontecendo, a gente vem falando nos nossos episódios, né? Estamos falando de comunicação em vários contextos, onde o mundo está mudando, os negócios estão mudando constantemente, onde as pessoas estão trabalhando no modelo remoto, estão no modelo híbrido, né? Como é que os líderes estão se virando para fazer essa comunicação nos dias de hoje? Então, não está nada fácil, não está bem, tá bem complexo dentro desse contexto todo, né, Roberto? Exato. Já dizia o Chacrinha, né? Que quem não se comunica se estrumbica, né? O pessoal nem Aliás, a gente sabe. até fez um vídeo há um tempo atrás falando exatamente, né, sobre a parte da comunicação, né? Eu acho que é um ponto principal das relações humanas, e isso quando a gente faz pesquisa, né, de clima e tal, sempre aparece comunicação, né? Aliás, o pessoal, todo mundo acha que a comunicação vai resolver os problemas organizacionais. Eu acho que não resolve 100%, mas ajuda bastante se esse processo estiver bem organizado na empresa, né? A gente ouve, né? Nós ouvimos muito a respeito. Poxa, eu não estou entendendo o que está acontecendo na organização. Eu não conheço a estratégia, eu não conheço os planos. Puxa, eu não conheço outras áreas. Muda muito, está mudando toda hora. É isso, né? E a gente ouve assim, poxa, mas eu não sei, eu preciso me aproximar mais das pessoas. Meu chefe ele é tão distante, né? Meu líder ele é tão distante. Eu queria ter mais interação com ele. Então acaba que as dificuldades, né, que a gente vê no dia a dia das organizações, novamente, talvez não resolvam 100%, mas tem muita coisa relacionada à comunicação. Vamos lá, vamos começar pelo líder, né? O líder, como é que é a vida do líder em termos de comunicação? Olha só, do meu ponto de vista, só para lançar a ideia. Ele precisa comunicar uma série de coisas, seja o dia a dia, seja os direcionamentos da organização para o momento atual, para o futuro. Ele tem que garantir que todos entendam a mesma mensagem e que ajam de uma determinada forma, ou que entreguem um determinado resultado. Então, ele tem que ter uma comunicação muito clara e assertiva. E aí ele se estrutura para isso, ele se prepara, ele planeja, ele monta uma reunião ou várias, e aí ele vai e faz. E aí, depois de um mês, ele percebe que nada aconteceu exatamente do jeito que ele havia planejado. E aí, Serginho, o que foi que deu errado? Olha, Valéria, para mim, só o fato do que você falou, ter um líder que se organiza dessa forma que você está falando já seria 90%, espetacular. né? Porque hoje o líder tem que fazer tanta coisa, né? Tem tanta coisa na agenda, tem tanta coisa no prato, como se dizia, né? Tanta coisa para ele resolver. Então, eu acho assim, é condição essencial que ele organize um tempo, que ele saiba que na agenda dele tem que ter um tempo para comunicar. Então, eu acho que é isso. Realmente é frustrante, né? Ele fez tudo isso de acordo com o manual, com as regras, mas chega lá, cada um foi para um lado, foi para o outro. A pessoa da outra área também tem isso, né? Tem a comunicação que ele faz para o time dele, tem as comunicações entre os pares, tem as comunicações corporativas, tem a comunicação corporativa que desce, que deveria estar alinhado. Então, assim, é um, é uma salada que ele tem que organizar e tem que ter muito, acho que muito bom senso. Tem que conhecer o time, tem que conhecer.
E, para mim, o que é fundamental, eu vou até passar a palavra para o Roberto, porque eu acho que a gente vai falar muito tempo sobre isso, mas, para mim, tem uma diferença entre comunicação individual e comunicação em grupo. Uma coisa é saber, tem horas que tem que tratar individualmente, tem horas que é com grupo, e você tem que ajustar a sua linguagem. E um outro ponto é a comunicação é sempre duas vias. Não adianta você chegar lá, ficar uma hora, faz tudo isso que você falou, né, Valéria? E só fala, fechou, bom, todo mundo entendeu e vamos embora, tocamos o barco. Então, eu acho que tem que começar por aí, olhar essas dimensões, né, Roberto? Como é que você Exato. trincha isso? Eu acho que um ponto importante, né, como a própria Valéria comentou, né, assim, quando você comunica, você espera surtir algum efeito, criar alguma mudança, criar alguma mobilização, de repente até ajustar algum tipo de comportamento de grupo ou individual, né, dos seus liderados, né? Então, acho que o gestor sempre tem que ter isso em mente, né? Assim, para isso é se existe o entendimento correto, né? Se ele está no processo de comunicação dele, gastando energia para isso, né? Porque ele tem que sempre vislumbrar aí o objetivo final dele, né? Se ele quer, por exemplo, que todos se engajem em determinado projeto, como é que ele está comunicando? Ele está fazendo só uma reunião por semana, não está abordando os pontos principais, não está vendo quais são os anseios de cada da equipe. Se ele não está fazendo isso, ele não vai atingir o que ele quer, né? Então, eu acho que um ponto importante assim é o entendimento, né, em relação a tudo para gerar essa mobilização. Né? Eu acho que o gestor que não pensa nisso realmente patina, né? Então, como você falou, assim, ele tem que, claro, ajustar a sua abordagem para cada interlocutor, né? E tem que não perder o fio da meada, né? Quando ele fala individualmente ou quando ele fala em grupo, porque tem o cara que individualmente ele fala uma coisa, né? E no grupo ele é outra pessoa. Aí realmente é, aí gera um problema de confiança que por sua vez faz com que ele não mobilize ninguém e não tenha resultado. E tempo é um recurso tão escasso, né, Roberto? Concordo com o que vocês estão Sim. falando. Que ele tem que planejar e seu objetivo não é um bate-papo, né? Não é uma conversa sobre a vida, o universo e as flores. Assim, tem que ser estruturado, tem que ter um início e fim e realmente tem que ter uma mensagem, tem que ter um objetivo, né? Claro, né? E tem que ter tempo para ouvir as pessoas, né? Para justamente ter a troca, né, Valéria? Né? Eu acho, né? Então, quando eu coloquei o desafio, né? Ele se preparou, né? Ele faz a reunião, conversa com todo mundo e no final não atinge os resultados. Mas será que ele considerou, né, as diferenças que ele tem dentro do time, né? E ele abriu o espaço, ou ele se planejou para falar, mas não necessariamente para ouvir? Então, isso tudo vai fazer total diferença. A comunicação, cada vez mais, ela é individualizada, ainda que você tenha um grupo. Porque dentro do grupo você pode dirigir a mensagem de uma maneira diferente, considerando o perfil que você tem ali do seu grupo, do seu time, né? Como um todo. E aí garantir que cada um consiga de fato absorver. E aquele gestor que se prepara, e ele fala: hoje nós vamos bater um papo. Ele deixa 1 hora de reunião, ele fala 50 minutos e deixa, então, agora eu quero abrir, gente. Alguém tem algo para dizer? Aí não é papo, né? Aí ele fez uma apresentação, deixou um espaço mínimo para dúvidas. Daqui a pouco acaba o tempo, bom, então tá, né? Qualquer dúvida vocês me ligam depois, ou me mandem um e-mail e tudo mais. E aí vem a segunda parte. E quando eu faço parte, então, desse time, né? Desse grupo, e meu gestor, meu líder falou uma série de coisas e tal, mas eu não entendi tão legal, eu não entendi muito bem, ou eu entendi, mas eu não sei se é isso mesmo. E aí, o que que eu faço? Eu acho que isso é um outro vídeo. Um outro É. vídeo. Eu acho que ainda vale nessa linha que você está falando do líder, né? Ele tem que ter várias maneiras de reforçar o entendimento, né? De repente fazendo
sendo mais interativo, lúdico, criando uma coisa, um vídeo viral, fazendo pontos de discussões, né, estabelecendo comunicados quando determinado pontos que ele estabeleceu como marco tiver sido atingido, entendeu? Estimular algumas formas, né? Isso é um exemplo de ações para a melhoria do entendimento, né? E o que você falou é realmente correto. Tem gente que gosta de falar, né? Eu acho que nós três aqui, todos nós gostamos muito de falar, né? A Então, gente, a gente gosta, a gente tem que se policiar, mas aqui tem que ser então, objetivo, né? quem fala, às vezes, escuta pouco. Quem fala muito, às vezes, escuta pouco, né? Então, tem que se policiar mesmo. Esse é um risco. É uma outra prática, né, complementando ao que você falou, dependendo da mensagem, né? Então, se é do dia a dia, ela precisa ter uma intensidade, uma repetição, né? É mais operacional, enfim. Mas se trata de uma mensagem institucional, né, que tem até relação com padrões de cultura que queremos desenvolver, reforçar, enfim, aí não dá para ser uma reunião. São muitas e muitos formatos, né, de comunicação que Exato. podem ser definidos também para essa finalidade. E, na minha experiência, a repetição. Se existe um padrão cultural que se deseja, né, evoluir, construir, precisa ser incansavelmente repetido, relembrado, né, em todos esses fóruns, não é? E eu queria puxar um outro ponto aqui para a gente discutir, não sei o que vocês acham, que é a questão da credibilidade, né? Então, a mensagem, o líder tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ver se pegar um aspecto da credibilidade. A Valéria é minha líder, ela fala e durante a reunião eu dou uma sugestão para melhorar ou para esclarecer. E a Valéria fala aquela frase: vou ver depois, ou depois poderemos ver. Se a Valéria não volta, né, gente, quem está escutando a gente, parece óbvio, mas muitas vezes não é. Se a Valéria também, dentro dessa organização que ela falou inicialmente, não tiver um tempo de retorno para o grupo, ou a Valéria não sabe lá na hora, ou precisa investigar alguma coisa, e ela promete voltar para esclarecer, tem que voltar a esclarecer, porque senão vai perdendo a credibilidade. Assim, para que eu vou ficar perguntando? Porque se, né, a Valéria, nesse caso, não vai retornar, não vai responder. Então, esse é um aspecto da credibilidade, né? Que eu acho que é importante para quem está ouvindo a gente, assim, prestar atenção. Não é falar por falar, não é ouvir por ouvir. Tem que ser genuíno e tem que ter uma ação decorrente disso. Às Então, vezes nem é por volta mal, aí, né, tem Sérgio? retorno. Às vezes a pessoa está tão enrolada, tão, com tanta coisa na cabeça, que esquece de dar essa resposta. Ela se comprometeu no público, né, mas esquece de dar esse retorno, né? Por isso que tem que pensar exatamente, como a Valéria falou, dos múltiplos canais de comunicação. Alguns têm que ser formais, né, onde você falou na reunião e tal, mas alguns têm que ser formais. Inclusive, você tem, no formal seria questões realizadas com as suas respostas. Se você tiver isso no teu processo de trabalho, fica muito mais fácil e você não vai esquecer de dar a resposta, entendeu? Que pega exatamente na questão da credibilidade. Pô, quando o bicho pega, o cara diz que vai ver e não responde e todo mundo esquece, mas no fundo ninguém esquece, né? Ninguém. E tem um ponto, né? A credibilidade, sem dúvida. A credibilidade dá para estender para outras, né? Outros pontos. Por exemplo, você fala sobre um assunto, você alinha a forma como ele deve ser tratado e depois você faz tudo diferente, né? Você dá um exemplo que é o que você gostaria que as pessoas fizessem, mas você mesmo não faz da forma como você está dizendo, né? Então, quando você faz isso, você está comunicando, É. né? O seu gesto, né? Como você reage, você está comunicando uma série de coisas, não é só a fala, né? Mas voltando ao exemplo do eu fiz uma reunião planejada e não deu certo, será que a gente não precisa também monitorar constantemente se a comunicação ela foi bem entendida? Será que faz parte? A gente fazer reuniões intermediárias, nem reuniões, é acompanhar e pedir um feedback. Escuta, a gente falou semana passada, você disse que ia, né, sei lá, lidar com esse assunto. Como é que está isso?
né? E não esperar passar um tempo muito grande, ou um tempo que seria a entrega final, para ver que, de repente, nada aconteceu do jeito que você planejou. Eu acho que o líder é um ponto de contato e de comunicação constante. Realmente não dá para esperar a próxima reunião para checar se teve um entendendo, até porque, como o Roberto falou, é uma mensagem que foi entregue, uma ação, é um comportamento que foi que está sendo pedido, está tendo um esclarecimento e um pedido de ação. Então não dá para esperar. Então, aquele líder que acha que vai ficar sozinho na sala, ou ele simplesmente cumpriu a agenda dele, fechou, comuniquei, lavou a mão e saiu fora, não dá mais para ser assim. As metas mudam, as estruturas mudam, e ele tem que checar individualmente ou com o grupo. Ele é um comunicador nato. Eu acho que cada vez, não sei se vocês vão concordar, o líder é um comunicador assim constante. Ele está o tempo todo com seus pares, um outro vídeo, mas com a equipe ele tem que estar sempre checando, rechecando e comunicando mesmo. Explorando um pouquinho mais do que a Valéria falou, né, do exemplo, né, do discurso e prática serem iguais, né? De novo, como você quer gerar uma mobilização, né? Não é somente as palavras, né? Como fazer essa mobilização, né? As pessoas têm que ver você agindo como você fala, né? Eu acho que também é um circuito, né, que tem que ser observado pelo líder, né? Eu estou reforçando o entendimento, eu tenho canais, os canais são formais, a prática tá exatamente igual ao discurso, né? Realmente, se ele fizer esse circuito, ele vai conseguir, né, gerar algum movimento, né? Fala, Vale. E checa, né? Se aproxime das pessoas, né? A comunicação, ela necessita dessa proximidade, e a proximidade não é física. A proximidade é saber exatamente o que aquele indivíduo a qual você quer se comunicar, ele necessita. Você vai influenciá-lo se você souber o que é importante para ele, para você atingir exatamente o ponto ali né, de contato, de conversão, né? Mas a comunicação tem várias outras dimensões, e a gente agora vai encerrar esse, mas terão os próximos. A gente vai falar sobre o ponto de vista do colaborador, né, do time. Como é que ele pode ajudar que a comunicação seja mais efetiva? Esse vai ser o próximo. E se você quiser já saber quando esse próximo estará pronto, é simples. Se inscreve no canal, né? Ativa o sininho, virá uma mensagem para você. Você sabe quando tem vídeo novo, a qualquer momento, né, meninos? É isso aí. Aproveita, se inscreve no acompanha no Spotify, LinkedIn, Instagram e o site 3 Tons de RH. Brigadão. Beleza. Um grande abraço. Até mais, Um abraço.